Glória a Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Amém, irmãos? Eu vou ler do versículo 10. O texto é bastante conhecido, né? A cura do Naamã. Então vamos ler do 10º versículo. Diz assim o texto. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, se poria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele, e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites o presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca jamais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém. Toda história tem os dois lados a gente fala os dois lados da moeda, né? Toda crise tem os dois lados, toda situação tem os dois lados. E hoje eu gostaria de começar falando sobre o outro lado da moeda. Então, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia na última página, onde tem os mapas, algumas Bíblias têm os mapas, né? E aí você vai lá nos mapas de Israel, aí você tem a seguinte configuração. Então tem a montanha do Hermon, um monte, aí desce um filete assim de água, que é o rio Jordão, nasce um mar, que é um mar, a gente fala mar, mas é um lago, né? O mar da Galileia, e aí desce um pouquinho mais, aquele mesmo fio de água, que é o rio Jordão, e termina no Mar Morto. Deve ter isso aí no fundo da sua Bíblia. E hoje eu queria mostrar um pouquinho, começar esse assunto falando sobre o outro lado da moeda, porque as histórias têm mais de tem um segundo lado, mas a gente costuma ver um lado só. Na política, por exemplo, quando você vai discutir essa tensão, nós evangélicos somos, por definição, a favor de Israel, seja o que for que Israel esteja fazendo. Então, qualquer negócio, a gente não, Israel, bandeira de Israel, o negócio é Israel, porque Deus é o Deus de Israel, não sei o que, tal. Só que, você já parou para pensar um pouquinho sobre a tensão também dos palestinos? Pastor, o senhor é contra Israel? Não, eu amo Israel. Eu recebi já prêmios de Israel, em Israel. Eu estava lá em Israel semana passada. Vocês sabem como enfim, eu gosto mesmo, eu trabalho, enfim.
Mas a questão dos palestinos e a tensão da Cisjordânia não é uma tarefa fácil de entender. Eles imaginam que em 1948, em 1948, eles são comunicados que agora, aquele lugar onde eles moram, agora é Israel, porque Israel se torna nação em 1948. Então imagina que você tem uma padaria, imagina que você, sei lá, cara, você tem um negócio, você tem um restaurante, sei lá, qualquer coisa, num lugar que aí chega uma ordem e fala assim, ó, a partir de hoje, esse lugar que você mora vai mudar o nome. Tá, vai mudar o nome? Vai. Mas também vai mudar a nação. A partir de agora, isso aqui é Israel. Por quê? Porque a ONU decidiu e agora é Israel. E aí esses palestinos, milhões, acho que na época não sei se eram milhões, mas algumas centenas de milhares, foram comunicados que agora eles são outro país. Então, outro presidente, outro regime, outra moeda, outra bandeira, outro passaporte, outra língua oficial, outra religião, outra cultura. E de um dia para o outro, basicamente, eles têm de aceitar. Essa não é uma questão fácil de assimilar, certo? Não é uma questão muito fácil de assimilar. Para nós hoje, mas eles têm que entender que Israel, tudo bem, eu também amo Israel, oro pela paz de Jerusalém, nessa guerra agora, eu quero que Israel saia vencedor, porque foi um ataque e não sei o quê, mas eu não quero politizar o sermão. O que eu estou dizendo é que nós evangélicos já olhamos para a tensão ali no Oriente Médio com o olho brilhando para o lado de Israel. Mas também tem o outro lado que você tem que parar para pensar, que são pessoas. Então, na geografia, por exemplo, eu falei agora sobre a geografia que nós conhecemos, que está no fundo da nossa Bíblia, onde tem o Monte Hermon, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Rio Jordão continua e termina no Mar Morto. Essa geografia, ela não é única. Essa geografia não é única. Assim como nós torcemos automaticamente para Israel nos conflitos, nas tensões do Oriente Médio, a gente também é levado a ver apenas um lado da geografia bíblica, a israelense. Mas o Monte Hermon, que é o nascedouro do Rio Jordão, é no Monte Hermon. Embaixo do Monte Hermon nasce o Rio Jordão, essa nascente. Eu também já estive lá algumas vezes, no Monte Hermon. E dessa vez não fui, mas lá no norte, no extremo norte de Israel, no norte, lá onde está tendo os conflitos agora, também. Mas essa configuração de uma montanha que é o Monte Hermon, um rio que é o Rio Jordão, um lago que é o Lago da Galileia. Eu vou falar lago, porque é um lago, né? O Mar da Galileia. E depois o rio que desemboca no Mar Morto. O deserto, que a gente chama de deserto do Aravá, na Bíblia, em português, acho que fala Arabá. O deserto do Negev, o deserto da Judeia, tudo bem. Mas existe um outro lado. É que a gente olha só do Monte Hermon para cá. Mas existe um outro lado. O Monte Hermon, pessoal, ele está na divisa de 3 países. Essa cadeia de montanhas, essa montanha, ela está na divisa de 3 países. E Israel é o menor deles. Os outros países são o Líbano e a Síria. Ou seja, o Monte Hermon serve a Israel, ao Líbano e à Síria. Agora vamos falar da Síria, que é o assunto aqui, porque o Naamã era da Síria. Igual como no caso de Israel, o Hermon também forma rios na Síria. Assim como Israel, o Hermon também forma lagos na Síria. Assim como Israel, o Hermon também... A configuração é que a gente olha só o nosso lado, como evangélico, que gosta de Israel, não sei o que lá. Então você pega do Hermon para cá e você fala, o Hermon tem o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto. Ok. Mas do lado da Síria, o Hermon também forma rios. Um deles é o rio Farpar, que é colocado aí nesse texto. Algumas versões falam Farpar, outros falam Farfar, enfim.
Em hebraico, o P e o F são intercambiáveis. A diferença é um pingo só, enfim. Então, esse rio, que é um dos rios mais importantes, né, que descem do Hermon do lado de lá, ele nasce também, igual o Jordão, na descida do Hermon, ele nasce esse rio do nosso lado. O Monte Hermon, o Rio Jordão, o Lago da Galileia. Do lado de lá, o Monte Hermon, o Rio Farpar e o Lago de Damasco. Entende? Então é um espelho. Então, de um lado, a gente conhece muito bem, que é o Lago da Galileia e tudo mais, o Mar de Genezaré, vários nomes. Mas do outro lado também tem um rio que forma um lago e tal. É como se fosse um espelho. E naquela época não dava para comparar os dois rios formados pelo Hermon. O do lado de cá, o nosso, que a gente gosta, é o Jordão, e do lado de lá é o Rio Farpar. Mas não dava para comparar os dois há 2000 anos atrás, porque dois rios eram formados pelo Hermon. Do lado de cá o Jordão, do lado de lá o Farpar, e deles o Jordão era o pior. Tipo, o Jordão era mais barrento, mais estreito. Ele é estreito até agora. O Rio Jordão, hoje, talvez 80% dele é canalizado. E os 20% que aparece, você pula assim, ó. Pula aí o rio. Aí você fala assim, como assim, pastor? Mas o Rio Jordão, então, existem trechos onde ele é um pouco maior, mas acho que difícil ter um trecho do Jordão mais largo que essa igreja. E diferente do Rio Farpar, que ele sim é um rio mais fundo, mais largo, mais caudaloso, enfim, mais limpo, até porque a Síria foi uma das grandes potências mundiais, e Israel nunca foi. Então, naquele momento, do lado da Síria existia mais estrutura, mais tempo de governo, mais infraestrutura, mais infra mesmo, né? Mais cuidado. Então, sabendo disso, faz sentido Naamã ter falado o que ele falou sobre o seu lado do Hermon, porque ele está do lado de lá do Hermon. E do lado de lá, parece que era mais, a coisa era melhor. E aí ele atravessa o Hermon para cá, e chegando aqui, ele recebe uma notícia que ele tinha que mergulhar 7 vezes no rio do lado errado, no rio do lado dos judeus, no rio que a infra é menor, no rio que é mais barrento, no rio que é menos importante. Então, hoje eu gostaria de trabalhar essa história do Naamã. Vocês conhecem bem a história do Naamã, e as razões pelas quais ele preferia se banhar do seu lado do rio, ao invés de obedecer à vontade de Deus. Eu queria deixar alguns pontos, e a primeira é que a resposta para a nossa lepra nunca está no nosso território. A resposta para a tua lepra não está no seu território. A primeira lição, a primeira reação de Naamã foi a respeito da expectativa frustrada na personalização do tratamento. Quem é o Naamã? Ele é uma espécie de ministro do exército, ele é uma espécie de general. Ele é tipo o Davi, antes de Davi ser rei, o cara da guerra, do treinamento e tal. Quem é Naamã? Ele é uma espécie de general que cuida das batalhas da Síria. E aí você tem uma situação, né, quando um ministro, sei lá, alguém muito importante de uma nação vai numa missão oficial para outra nação, é toda pompa e circunstância, meu amigo. Então, o governante vai receber, tem o jantar oficial não sei na onde, tem documentos, são assinados. E quando Naamã vai para Israel, a Bíblia fala como ele vai. Deixa eu ver se eu acho isso aqui no texto. Ele preparou, vamos lá, um pouquinho antes, deixa eu achar aqui, que ele pega os presentes e tal, tudo mais. Veio Naamã, versículo 9, com seus cavalos, seus carros, para o porto de Eliseu. Mas antes, ele fala tudo que ele tinha nesses carros, nesses cavalos, que tinha prata, tinha ouro, tinha... Verso 5, obrigado. Enviarei uma carta ao rei de Israel, e ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro,
10 vestes festivais, levou também ao rei de Israel uma carta e tal. Então, quando Naamã chega lá, ele esperava um tratamento VIP. O Naamã esperava um tratamento mais VIP, porque ele está numa missão internacional. E ele esperava um tratamento diferente dos seus, do país onde ele está chegando. E isso acontece no Evangelho. As pessoas entendem que, no caso delas, Deus precisa entrar com um tratamento mais VIP. Não basta só a boa e velha pregação. Tipo assim, você está passando um problema, aí você compartilha o problema, e você quer que o tratamento seja uma coisa mais personalizada, uma coisa mais aplicada ao seu momento, à sua história, à sua expectativa, à sua dor. Acontece que o Evangelho é um único tratamento para todo tipo de pecador. O Evangelho é um único tratamento para toda dor de todo tipo, de toda gente. Não tem um tratamento mais. Não tem um tratamento. O que pode acontecer é uma abordagem diferente. O que pode acontecer é um aconselhamento, mas é sempre baseado num único tratamento, que é o Evangelho. O Evangelho é um único tratamento para todo tipo de pecador. O Evangelho é o único tratamento para todo tipo de demanda, de todo tipo de gente, no mundo inteiro. Então você sofre com ciúmes. Você tem ciúme da sua mulher? Você tem ciúme do seu marido? Então para você existe o Evangelho. Você tem inveja. Não, meu problema é inveja, pastor. Eu tenho inveja das pessoas. Então, para você, Deus preparou o Evangelho. Você sofre porque você é invejado. As pessoas têm inveja de você, não é que você tem inveja de ninguém. Então, para você, tem o Evangelho. É um vício. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de jogar, eu não consigo parar disso, eu não consigo parar. Então, para você existe uma cura, e a cura é o Evangelho. Pastor, o senhor não sabe, eu tenho uma tendência de disfunção sexual, a minha sexualidade é assim, é assado. Então, para você tem o Evangelho. Eu tenho tendência, suicida. À noite eu fico. Então, para você tem o Evangelho. Eu tenho vontade de morrer. Para você tem o Evangelho. Eu tenho vontade de matar. Eu não quero morrer, eu quero é matar. Então, para você tem o Evangelho. Eu tenho vontade de sumir. É o Evangelho. Eu tenho vontade de aparecer, eu gosto de me aparecer. Para você, o Evangelho. Eu sou medroso, eu sou medrosa. Quando olha para mim, eu choro. E para você, o Evangelho. Não, eu sou valente demais. Comigo é assim, eu já dou tapa na mesa. Para você, o Evangelho. Não existe outro tratamento além do bom e velho Evangelho da cruz. Seja lá qual for a tendência, seja lá qual for o vício, o pecado, a mania, a natureza, as demandas, seja qual for o seu mal, existe um único remédio, e esse remédio tem a ver com o carpinteiro de Nazaré, a sua cruz, a sua morte, a sua ressurreição, o seu amor e o Evangelho. A resposta que a gente precisa, quando Naamã chegou com aqueles documentos, aqueles carimbos lá da Síria, escrito em sírio e não sei o que lá, e os cavalos e as carruagens e ouro e tal, ele achou que ele tinha um tratamento VIP por conta disso. E aí, como resposta, o homem de Deus, o Eliseu, ele nem atendeu o cara. Ele falou para o rapaz assim: olha, avisa ele que ele tem que... Eu vou ler aqui o texto. Versículo de número 10, 9. Veio Naamã com seus cavalos, seus carros, parou na porta da casa de Eliseu. O Eliseu nem saiu no portão. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será restaurada, você vai ficar limpo. Detalhe: o Eliseu não aceitou a oferta.
quando ele se converte, e aí ele oferece, né, os bens e tal, e aí o Naamã vai lá e fala assim, olha, versículo, quer ver, ó, 15, voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva depois de curado, né? Pôs-se diante dele e disse, agora reconheço que em toda a terra não há Deus como Israel e tal, peço que aceites um presente do seu servo. E o Eliseu disse assim, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. E é interessante, eu estou lendo agora o versículo 16. O próximo capítulo é o machado que flutua. E aquele machado que flutua, por que o machado flutuou? Porque eles estavam cortando madeira para aumentar o prédio onde funcionava a escola dos profetas. O Eliseu precisava de dinheiro? Precisava. Ele estava fazendo uma construção. O machado que flutuou, quem lembra? O machado era emprestado. Eles não tinham ferramentas. E mesmo assim, o Eliseu não aceita a oferta, lá o valor que o Naamã tinha colocado. Então, quando o Naamã para com aqueles cavalos, carruagens, ouro, prata e não sei o que, na frente da casa do Eliseu, quando o Naamã para, ele queria um tratamento mais VIP. Mas não é que ele é do mal, é que ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado com alguém falando primeiro, antes do... Atenção agora, entrando aqui fulano, ele é general, ele é isso, ele é aquilo. Ele estava acostumado com essa bajulação toda. Só que aí, em resposta, o Eliseu disse assim, fala para ele ir lá e se banhar no Rio Jordão 7 vezes e vai resolver. E aí entra um ponto que é que a resposta que a gente precisa não está no nosso controle, mas está em Deus. Porque se estivesse no nosso controle, a gente não precisava de Deus. E Naamã é o cara que está mostrando, sinalizando que gosta de um jeito personalizado de ser atendido por Deus. Porque ele fala assim, não, eu estou decepcionado. Eu estou muito decepcionado, porque eu pensava que ele sairia até aqui, que é o que ele fala assim, deixa eu achar aqui o versículo, eu achava que ele, 11, Naamã se indignou e foi embora dizendo, eu pensava que ele sairia para ter comigo, que ele se colocaria de pé diante de mim, que ele invocaria o nome do seu Deus, que ele moveria a mão sobre o lugar da lepra, até restaurar o leproso e tal. E Naamã inaugura esse jeito personalizado de ser atendido por Deus. Eu achava que era assim, eu pensava, eu espero que não sei o quê. E por que eu não posso fazer isso no meu rio? Porque ele continua falando assim, não são os rios Abana e Farpar. Você entendeu o lance que eu falei do outro lado do Monte Hermon? Ele está do lado de Israel. Ele falou, não, do lado de lá, no meu lado, do lado de lá, onde eu sou o cara, do lado de lá, onde eu sou general, do lado de lá, onde eu falo a língua deles, eles falam a minha língua, do lado de lá, onde eu sou respeitado, do lado de lá, onde eu sou grande, do lado de lá, onde eu passo as pessoas fazem sentido, do lado de lá, onde eu passo as pessoas abaixam. Do lado de lá é melhor, porque do lado de lá o rio é melhor, o rio é maior, o rio é mais limpo, lá eu sou respeitado, lá no meu lado, lá no meu lado, lá no meu lado. E Naamã é o cara que inaugura essa forma de ser atendido por Deus. Por que eu não posso fazer isso no meu lado do rio? Por que eu não posso obedecer, mas do meu jeito? Lá no meu lado, lá no meu território, lá no meu rio. Lá é mais perto, lá é mais fácil, lá é mais limpo, lá é mais top, lá é mais meu, lá é mais meu. E essa é a forma que as pessoas entendem servir a Deus hoje. É uma forma que é do meu jeito, é no meu rio, é da minha forma, é do meu esquema, o fato é que os rios de Naamã, de fato, o rio lá é melhor mesmo. O rio lá é mais limpo mesmo. O rio lá é mais largo mesmo. O rio lá e tal. Depois você dá quem quiser pesquisar no Google aí sobre esse outro lado do Hermon e o rio que faz, e o lago que faz,
e tudo mais. É que o lago lá, se você procurar Lago de Damasco, talvez você não encontre. Tem que lembrar o nome desse lago hoje. É um nome curto, eu não vou lembrar agora, enfim. E aí, mas se você colocar no Lago de Damasco no Google Imagens, deve aparecer. É um lago de águas verdes, lindo, 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 lindo mesmo. Uma pena que não seja cuidado hoje. Mas essa história de que a gente quer as coisas do nosso jeito, ao nosso alcance, então você quer ser libertado. Então, mas é o seguinte, né, pastor? Eu não vou, é na minha casa, é do meu jeito. Eu vou ler, mas é no meu tempo. Eu vou fazer, mas é da minha forma. Eu vou fazer, mas é o que o Naamã está falando. Ele quer que o homem de Deus fique de pé na frente dele, ele quer que o homem de Deus fale o que ele quer ouvir, ele quer que o homem de Deus ponha a mão onde ele quer que coloque a mão. Só que a resposta para a sua lepra nunca está no seu território, porque se tivesse, você já teria encontrado. Segunda coisa nesse assunto: cuide mais da sua lepra do que da imperfeição dos outros. Depois da expectativa frustrada de Naamã, vem uma coisa pior: o desdém. Porque o desdém de Naamã a respeito do que Deus quer usar para curá-lo, o Jordão. Aí eu já expliquei, o Jordão não é grande, o Jordão não é largo bastante, o Jordão não é bom em comparação, mas essa é a percepção do Naamã. Porque ele tem um parâmetro para comparar, ele tem o outro lado do rio que nós não conhecemos. Eu estou falando que eu conheço, mas eu nunca fui lá na Síria. Eu nunca pus meu pé nesse rio que eu estou falando, igual eu já pus no Jordão. Mas para o Naamã, ele tem como comparar. Então o Jordão para ele não é grande o bastante. O Jordão para ele não é largo o bastante, não é bom o bastante. O Jordão para ele não é profundo o bastante. O Jordão para ele não é limpo o bastante. Aí você para e pensa na cena. Que ele fala assim: os rios Abana e Farpar não são melhores do que esse Jordão. Aí você vê um cara leproso, fedendo, se acabando em pus, falando sobre o barro do Jordão. Então o cara está cheio de lepra, reclamando que o Jordão não é limpo o bastante para ele. Qual é o pior? Barro ou lepra? Você preferia ter uma experiência de estar coberto de barro ou de lepra? E a gente tem aqui um leproso reclamando do barro. Vê se pode. Um cara cheio de lepra, dizendo: ai, credo. Entra nesse Jordão 7 vezes. Credo, Deus me livre. Eu vou entrar nesse Jordão, o rio do meu lado é limpo. Tá, cara, você já olhou no espelho? E essa reação é mais comum do que você pensa. Tem viciado, o cara está se acabando no vício de sabe lá Deus o quê, reclamando do pregador que está pregando porque o pregador é raso. Ele fala problema. Talvez você entrou aqui com um problema. Aí ele para e fala: ah, não, o cara fala problema. Não vou aceitar a oração de um cara que fala problema. Cara, problema seu. Você está entendendo a comparação? O cara cheio de lepra, e o homem de Deus fala assim: mergulha 7 vezes no Jordão. Credo, eu vou mergulhar no Jordão do meu lado. Então, mas seu lado resolveu? Por que você está fazendo aqui então? Se resolve. Se você não precisa de Deus, se você não precisa. Tem ladrão. O cara é ladrão, reclamando da igreja porque a igreja exagera nas regras. Essas igrejas de hoje em dia, cara, tem crente desviado, reclamando do pregador porque ele passou não sei quanto tempo do horário. Tem pessoas pervertidas,
reclamando do culto porque o pregador é limitado, ou porque o louvor não é top igual ele esperava, ou porque... E aqui nós vemos um leproso falando das águas sujas do Jordão, que não é suja, é barrenta mesmo. E aí temos aqui um leproso, cheio de perebas no corpo, a pele se descolando, a carne apodrecendo em vida, e dizendo, ai, nossa, o Jordão, eu não... Peraí, quantas pessoas seguem a vida fedendo, se decompondo, ao invés de buscar tratamento para si, se acomodam às margens do que Deus mandou e não entram. Fica à margem, porque, cara, ele atravessou o irmão. Ele desceu a encosta, ele foi até a Galileia. Ele atravessou, ele foi lá em Jerusalém, não sei em que momento, que lugar foi. Ele viajou quilômetros. Ele atravessou a fronteira, ele entrou no território de Israel. E aí quando o cara falou para ele assim, vai, se lava no Rio Jordão, é ali. Ele está ali, perto do Jordão. Ele está próximo ao Jordão, à margem do Jordão, com um nojinho, cheio de lepras. Ai, credo, não, eu não esperava isso. Eu esperava que ele colocasse a mão, eu esperava que ele fizesse uma oração, eu esperava que ele falasse meu nome, eu esperava que ele não sei o quê, eu esperava. Quantas pessoas estão se acabando, se desmanchando, porque a lepra vai desmanchando a pessoa. Ao invés de buscar tratamento de verdade, ao invés de buscar transformação, ficam paradas às margens do que Deus mandou fazer. A margem, não faz, está do lado já. E fica criticando os Jordãos da vida. E fica criticando. Porque pelo que eu sei, e seu conhecimento resolveu? Não. Não, porque eu já aprendi, seu diploma resolve? Não. Seu status resolve? Não. Teu nome, seu sobrenome resolve? Não. Aqueles que você segue, aqueles que você gosta, resolve? Não. Então aqui está um leproso, morrendo, fedendo, desgraçado, fazendo comentários sobre a simplicidade do Jordão. Mas o Jordão é muito simples para mim. Isso aqui é muito simples para mim. E se eu disser para você que para dar fim na sua lepra, o que você precisa na verdade é talvez fazer uma campanha de não sei quantas tardes ou noites ou madrugada de oração com uma pessoa que fala problema. E essa pessoa que fala problema, ao invés de problema, tem a chave para resolver o seu problema, porque vai apresentar Jesus Cristo para você e vai interceder pela sua vida. E se eu disser para você que a chave que vira, que transforma uma vida de desgraça, de lepra, e transforma você numa pessoa num mais que vencedor por Cristo Jesus, está em acompanhar alguém simples, um culto simples, uma igreja simples, um pastor simples, ou humilde, ou quem quer que seja, por mais que ele não tenha as condições que você tem, o carro que você dirige, ou a capacitação que você alcançou, ou o diploma que você oferiu, ou sabe lá Deus o quê, mas até quando você vai ficar leproso, leprosa, à margem daquilo que Deus mandou fazer e que é simples? O Evangelho não é um vestibular, o Evangelho não é uma prova do Enem, o Evangelho não é uma prova da OAB, o Evangelho é simples. As coisas que o Evangelho manda, você consegue fazer hoje, agora, e a maioria delas aqui. Mas por que tem que... mas para mim é muito difícil, para mim é muito complicado, eu esperava que fosse assim, eu esperava... Então, enquanto as pessoas esperam, seguem desgraçadas, leprosas, fedendo e distantes do que Deus chamou e do que Deus mandou para fazer. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que falam errado e que falam problema no lugar de problema, ou que falam...
que essas pessoas são todas de Deus. Não é isso. O que eu estou falando é que, às vezes, a resposta para a tua lepra está na simplicidade de alguém que vai mostrar para você o evangelho na prática, o evangelho da cruz, o evangelho que tem a ver com arrependimento, confissão, que é abandono do pecado, e se levantar e caminhar. E para isso você não tem que ter curso, para isso você não tem que fazer faculdade, para isso você não tem que ter diploma, para isso você só tem que querer, que é o que o soldado fala para ele, quando ele fala assim: eu esperava que ele fosse fazer isso, e ele fosse fazer aquilo, não são os rios Abana, ou no meu lado não é mais bonito, no meu lado não é melhor, no meu lado não é mais top, no meu lado, a resposta é, o teu lado é top, o teu lado é mais bonito mesmo, o teu lado é mais chique, só que o teu lado resolveu? Não, então vem para o lado de Deus. E no lado de Deus talvez seja mais humilde, mais simples, mais barrento, mais difícil. Só que resolve. Só que existe transformação do lado de Deus. Existe cura e restauração do lado de Deus. Enquanto do seu lado você vai morrer desse jeito. E ficando cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez cheirando mal, cada vez cheirando mais mal, cada vez mais. Mas do lado de Deus, embora seja simples, é impressionante como o evangelho é simples. É impressionante como o evangelho é simples. Um dia um doutor da lei chegou em Jesus e falou assim para Jesus: como eu faço para herdar o reino dos céus? Isso é Lucas 10, 20 e poucos, lá o texto do bom samaritano. Jesus falou assim para o rapaz: o que está escrito na lei? Como você a entende? Aí ele fala assim, ele cita lá, ele vai lá direto no texto áureo, né, nos 10 mandamentos. Aí ele vai lá e fala: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Aí Jesus falou assim para ele: ah é? Faça isso e viverá. Você não perguntou quem há de herdar a vida eterna? Então, faça isso aí que você falou. Faz isso aí e você viverá. E aí o próximo versículo é assim, mas o homem querendo justificar-se. Então, primeira coisa, justificar-se de quê? Jesus não acusou ele de nada. Jesus não falou nada para ele. Só falou: beleza, é isso aí. Concordo. Eu concordo com isso aí. Faz isso aí. Aí o homem querendo justificar, mas justificar do quê? O que Jesus tinha falado para ele? Agora veja como é simples. De toda aquela fala que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. O texto original lá de Moisés não tem de todo o seu entendimento. Isso é o cara que colocou. Quer dizer, ele está colocando até a mais. Primeiro porque nós não entendemos Deus. Como assim de todo o teu entendimento? Se for para entender de todo o meu entendimento Deus, então eu estou no sal, né? Porque todos nós, porque quem entende Deus? A Bíblia diz: quem pode esquadrinhar Deus? Então o evangelho é mais simples do que a gente pensa. E aí quando o cara, não, porque eu achava que era assim, porque no meu lado é assado, porque no meu lado. E aí chega o soldado, e o soldado vai com todo cheio de dedos, que é o versículo 13. Então se chegaram a ele um dos seus oficiais, né? Um dos seus servos lá, e aí fala assim para ele, olha a abordagem: meu pai. O rapaz chamou ele de pai, olha o respeito. Meu pai, se ele te houvesse dito, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, o senhor não faria? Você não está aí com 2 caminhões de ouro e de prata? Se fosse um negócio caro, você não dava? Se fosse um negócio difícil, então você tem que subir uma ladeira, você tem que carregar não sei o quê, você tem que fazer tal simpatia. Mas se fosse um negócio caro, você não pagava? Se fosse um negócio difícil, você não fazia? Quanto mais, apenas ele só te diz: lava-te e você vai ficar limpo. Cara, é barato. Você só tem que fazer o que ele falou. Não inventa moda, faça o que ele falou. E aí entra o nosso jeitão, né, com o evangelho. Chega o evangelho,
e fala assim, é assim, assim, assim. Aí você olha, só? Mas para mim é muito difícil. Mas por que é difícil? Não, porque no meu jeito, porque é o jeito que eu sou, porque para mim, porque... E aí você vai complicando aquilo que é fácil, aquilo que é simples. Ele disse, vai lá e lava. Não, mas o meu rio não é assim. Tá, mas você está perto de qual rio agora? Do seu ou do de Deus? Que Deus mandou? Você está na margem. Aí ele baixou a cabeça e foi. Terceiro, para a gente terminar. Ele é curado e também convertido. O Naamã sai de lá convertido. E sabe por que o Naamã se converteu? O Naamã se converteu por causa de uma cura. O Naamã se converteu por causa de uma cura. Eu já falei isso outras vezes, mas eu quero repetir. As frases, algumas frases são muito bonitas, muito bem feitas, por isso viram moda. Depois de virar moda, vira doutrina. Uma delas é, Deus não escolhe capacitados, Ele capacita, não sei o que, tá bom, vira regra. Mas essa não é uma regra bíblica. Outra é que você não pode adorar a Deus pelo que Ele faz, você adora a Deus pelo que Ele é. A frase é bonita. A teologia é explícita, eu entendi. Mas por que o Naamã se converteu? Por causa de uma cura. E por que o Naamã vai adorar a Deus? Por causa de uma cura. E veja o que o Naamã fala. Ele vai dizer o seguinte, eis que reconheço, versículo 15, voltou o homem de Deus, ele que toda a sua comitiva, e disse, eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão aqui em Israel. Esse cara está fazendo um reconhecimento. Mas por quê? Por causa de uma cura. E aí eu concluo dizendo que a razão da adoração importa menos do que o compromisso de adorar a Deus de verdade. A razão pela qual você adora não importa, importa menos do que a sua adoração em si. Algumas frases, como viraram moda, viram doutrina. Deus não adora a Deus pelo que Ele faz, adora a Deus pelo que Ele é. Pô, legal, interessante, bom, eu concordo inclusive. Só que não resiste ao teste da verdade bíblica, porque muitas pessoas adoram a Deus, passaram a adorar a Deus pelo que Ele fez. Então a frase fica bonita, é intuitiva. Mas quem é que adora a Deus pelo que Ele é, sem testemunhar o que Ele faz? Uma pessoa, alguém que adora a Deus só pelo que Ele é. Primeiro, você sabe o que Deus é, sem saber o que Ele faz? Ah, pastor, Deus é maravilhoso. Ah, eu concordo. Por que você acha que Ele é maravilhoso? Não, porque Ele fez o céu e a terra. Ah, então é pelo que Ele fez. A gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Não, Deus é tremendo. Por quê você acha que Ele é tremendo? Não, porque naquela passagem Ele fez tal coisa. Ah, então é pelo que Ele fez. O que Deus é? Não, temos que adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Deus é justo. Ah, boa informação. E por que Ele é justo? Porque naquele caso lá de Caim e Abel, Ele está... Ah, então é pelo que Ele fez que você sabe que Ele é justo. Não dá para você saber o que Deus é, se não é com base no que Ele fez. Tudo que nós sabemos sobre Deus é com base no que Ele revelou a nós. E Ele revelou a nós com base no que Ele fez, o legado que Ele deixou, são as coisas que Ele fez. E as coisas que Ele fez apontam para quem Ele é. Olha, Ele fez isso. Se Ele fez isso, então Ele é misericordioso. Olha, Ele fez isso. Se Ele fez isso, então Ele é amoroso. Olha, Ele fez isso. Então se Ele fez isso, então Ele é grande. Olha, Ele fez isso. Se Ele fez isso, Ele é justo. Ele fez isso. Se Ele fez isso, Ele é tremendo. Ele fez isso. Se Ele fez isso, então Ele cura. Ele fez isso. Se Ele fez isso, então... Não dá para você desassociar o que Deus faz do que Ele é, o que Ele é do que Ele faz. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Então, você precisa de uma cura e Deus curou na sua casa, adore a Deus. Ah, mas eu vou adorar pelo que Ele fez. Você vai adorar pelo que Ele fez. Porque só quem recebeu uma dádiva, alguma coisa que Deus fez,
sabe quem Ele é de verdade. A gente sabe quem Ele é pelas coisas que Ele faz. Naamã adorou a Deus. E como é que ele dobrou os joelhos? Num seminário? Numa leitura bíblica? Num texto? Numa explicação? Não. Os joelhos de Naamã se dobraram porque Deus fez uma coisa que ninguém podia fazer. Por isso Naamã adorou a Deus. Quando Deus faz uma coisa que ninguém podia fazer, então você está adorando a Deus. Não é só porque Ele fez, mas porque você percebeu quem Ele é através do que Ele fez. Então não é errado adorar a Deus pelo que Ele faz, não. Isso é um problema? Naamã adorou assim. A questão é, quem tem poder para fazer o que Naamã viu acontecer? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Então, se você se aproximou de Deus pelo que Ele fez, bem-vindo. Se você se aproximou de Deus pelo que Ele faz, bem-vindo. Se você está se aproximando de Deus pelo que Ele pode fazer, bem-vindo. Agora eu tenho que dizer para você, nem sempre Ele faz. É com base no querer dEle. Mas você é bem-vindo. Você é bem-vinda. A questão é que nós devemos traduzir essa adoração, se é pelo que Ele fez, ou pelo que Ele faz, ou pelo que Ele é, ou porque Ele deixou de fazer. A gente tem que traduzir essa adoração num compromisso com Deus de verdade. E Naamã fez isso. Judas não fez. Naamã fez. Raabe fez isso. Saul não fez. Mas Raabe fez. Paulo fez isso. Caim não fez, mas Paulo fez. Moisés fez isso. Manassés não fez, mas Moisés fez. E é interessante, depois você termina a leitura desse texto. Esse texto começa com um leproso na Síria que vem para Israel em busca de cura, trazendo 2 carroças cheias de bens. E esse texto termina com esse leproso voltando para a Síria, carregando uma carroça de terra. Olha aí no texto. Ele se converte e fala assim, não, deixa eu levar a terra daqui, porque eu nunca mais vou dobrar meu joelho fora daqui. E eu, como eu moro lá, eu vou levar essa terra, eu nunca mais vou levantar altar para outro Deus. Deixa eu levar a terra daqui. Pegou a pá, encheu ele chega com 2 carroças de ouro e prata e vai embora com a carroça de terra. Só que esse texto também termina com o Geazi, que estava saudável no começo do capítulo, e o Geazi termina esse texto leproso e com a carroça de ouro. Porque o Geazi foi lá, depois que o rapaz, porque eu li o texto, mostrei para vocês. O Eliseu quis a oferta? Não. Ele precisava? Precisava. Mas ele pegou? Não. Pode ir embora com o seu ouro, com a sua prata, é de graça. Não tem que pagar. E foi embora. O Geazi ficou olhando e falou, nossa, o cara perdeu uma oportunidade. O cara está dando, era de graça, era só pegar. E aí o Geazi correu atrás, deixa eu achar esse texto. O Geazi correu atrás e falou assim, meu patrão mudou de ideia. Meu patrão mudou de ideia. Ah, mudou de ideia? Então pega, o que ele precisa? Não, chegou um pessoal lá agora, está precisando de ajuda e tal. Eu falei, não, pega essa carroça e leva, meu amigo. Aí ele levou. Quando ele chegou lá, o Eliseu falou assim para ele, por que você fez isso? Ele falou, isso o quê? E aí o Eliseu falou assim, porventura o meu espírito não estava com você, quando você voltou lá e falou isso, e pegou o dinheiro do cara? Por causa disso, a lepra de Naamã, versículo 27, versículo 26, porém ele diz, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou o seu carro para encontrar-se? Era isso ocasião para tomares a prata, tomares as vestes, as vinhas, as ovelhas, bois, servos? Então a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante daquele homem leproso, branco como a neve. Então esse texto começa com um leproso, que é Naamã lá da Síria, vindo para Israel, saindo curado, e o Geazi que estava curado, que era saudável, e terminou leproso. Esse texto começa com um homem trazendo 2 carroças de ouro para Israel, e volta com a carroça de terra para a Síria, porque ele não quer dobrar o joelho mais em outra terra que não seja a terra de Deus. E esse texto termina com um cara, um discípulo, que era da terra de Israel, que era daquela terra, que o cara levou na carroça,
se tornando leproso por causa da ganância. Para algumas pessoas, eles já são tão acostumados com a terra de Deus, com o ambiente onde Deus opera, que perdeu o temor. E essa é uma outra lição que nós precisamos aprender. Mas isso é assunto para um outro sermão. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês de março. Março, hein, gente? Chegamos em março. Janeiro parece que não ia. Fevereiro foi assim. Chegamos em março. Mas as crianças querem apresentar uma música antes da oração. Então vamos chamar as crianças, por favor, para apresentar um louvor. E depois do louvor, a gente vai fazer uma oração especial pelas famílias. E aí você vai vir receber oração com a sua família. E depois você vai sentar e ficar intercedendo, sem ficar conversando. Tá certo? Cadê as crianças? Podem vir louvar a Deus. Deixem vir a minhas criancinhas, deixem vir a mim os pequeninos, caminhos livres para seguir, e não os deixem tropeçar, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Quem não se fizer como criança, quem no coração não for sincero e pronto para obedecer e puro para viver, nunca verá o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Paz, igreja, bom dia. Fica aqui, meu amor. Você aqui, tá? Bom, hoje é dia da oração, queridos. Mas não é porque a gente tem que orar só hoje, tá bom? Hoje é um dia que comemora, mas a gente sabe que é um alimento de todos os dias. As crianças ensaiaram, lancharam e graças a Deus deu tempo. Cadê o pessoal do louvor? Só a Mari? Só você, Mari? Só? Tá bom. Esquecer cada dia sua vida viver, nossas vidas vem pois transformar, refletir
unimos aqui em oração. Papai do céu, obrigado por seu amor. Então pode transformar tudo o que quiser em mim. Eu te amo, em nome de Jesus, amém. Bom dia. Paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, obrigado por a vida de cada um, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Abençoa nossos pais, a gente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigada, querida. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa intercessão pelas famílias. A gente aproveita o momento do ofertório e nós estamos de envelopes novos aí com o QR Code, se você quiser. Vamos primeiro ficar de pé e pedir ao Senhor uma direção a respeito do nosso ofertório, como sempre fazemos. Na sequência, você vem com a sua família para receber essa intercessão. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, pela tua direção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. E agora, no momento do ofertório, abençoe e direcione cada irmão e cada irmã a glorificar o teu nome nesse momento especial do ofertório. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Então venha com